Olá a todos, muito boa noite. Bem-vindos ao estudo de mais um capítulo do livro Nosso Lar. Hoje vamos estudar o capítulo número 27, que se chama O Trabalho Enfim. Ou seja, vamos acompanhar o André na descoberta do trabalho no plano espiritual. Eu estou aqui com o grupo do Centro de Estudos da Doutrina Espírita Casimiro Cunha. E antes de iniciarmos o estudo do capítulo, vamos fazer a nossa prece inicial e por isso vou pedir a todos que possam achar uma posição confortável e ir fechando os olhos. Vamos todos respirar fundo. Serenando os nossos pensamentos e vamos em uníssono elevar os nossos corações ao Pai, nosso Criador, e ao meigo Rabi da Galileia, o divino amigo Jesus, agradecendo por estarmos novamente reunidos em seu nome, para aprendermos com os Espíritos amigos e entendermos mais detalhadamente como é viver como espíritos imortais que somos, rumando pelas casas divinas, rumo à evolução. Agradecendo por criarmos laços que jamais se perdem e encontrarmos tanto amor na família espiritual a que pertencemos. Pedimos aos mentores do nosso estudo que possam nos inspirar na noite de hoje e nos guiar o pensamento ao verdadeiro entendimento das lições. Que a paz do Cristo se faça em todos os nossos corações e que assim seja. Do capítulo número 27, O Trabalho Enfim. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem um hospital de sangue, nem um instituto de tratamento normal da saúde orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozeiro pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou a velha servidora, que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? O ministro Flacos esclareceu a velhinha em tom respeituoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar, isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro. Quero sair, quero ar, muito ar. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria o ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva, e o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios, emitidos pelos parentes encarnados, era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido, como seria de desejar. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo.
Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabadaladamente. Gritava que se lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes esforçavam-se para fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passos de prostração, subtraí-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Fez muito bem, acentuou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança conhece o benfeitor, mas acusava profundo alinhamento de qual se dizia a seu respeito. Notando-me a admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias, relativas à curiosidade e à calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar presa à cama. Ribeiro, muito tremo, posto-se rácio, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vim a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se consagravam, como as dolorosas impressões da morte física e muita vez sobre o império de baixos pensamentos. Reservaram-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. Tobias, Tobias, estou morrendo à fome e sede, brandava o estagiário. Socorro, irmão, gritava o outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda o outro. Coração alanceado, ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Para que este quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembra, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardavam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde se centraliza ele o próprio coração. E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou. São contrabandistas na vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo os enseios a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes, esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de reis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal, se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformadas em mendigos da alma. Realíssimo, Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu uma vasta câmara anexa em forma de grande enfermaria, notificando. Vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta e cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens, de semblante particular, permaneciam inerentes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu. Estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes.
Chamamos-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação, um grande sono, e como não tinham qualquer ideia do bem, a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormir em longos anos em pesadelos sinistros. Não conseguia externar o meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passos de fortalecimento sobre os meus olhos atônitos. Fim da operação nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Narcisa fazia o possível para atender prontamente à tarefa de limpeza, mas de balde. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Obrigada, Eduarda, pela leitura. E nós vimos aí nesse capítulo vários pontos muito importantes, não somente da tristeza, de como se encontravam nossos irmãos que desencarnaram, não é? De uma forma não tão alegre como outros, mas também nós vimos a visão de Tobias, que era nos lembrar de que podia ser pior, não é? Eles poderiam estar ainda no umbral, mas já não estão. É aquele tipo de visão, o copo meio vazio, meio cheio. Então, vamos lá passar então o trabalho, enfim. Finalmente André começou aí o trabalho e o médico, né, o grande médico sanitarista, começou ali ajudando com o enfermeiro, né, limpando ali o irmão. Nós temos aqui uma passagem do livro. Por que teria o Ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo e perturbação. Esse me traz assim uma recordação do livro, novamente vou citar, Violetas na Janela, em que o espírito Patrícia conta que quando ela estava lá, ela ficava muito tempo dormindo, teve muito tempo, né, no plano espiritual dormindo, e ela diz que eram os pensamentos que os pais delas, que eram espíritas, né, se o nome me falha a memória, acho que o pai dela dirigia um centro espírita, e o pai dela sempre enviava esse pensamento, essas vibrações para que ela estivesse calma, estivesse bem, que ela pedia aos nossos irmãos no plano espiritual que cuidassem dela e mantessem ela a dormir para que ela fosse recuperando, né, até que ela estivesse preparada. Para reflexão sobre esse assunto, nós vamos ter a nossa irmã Madalena fazendo a leitura do livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 14. Pronto, então vamos. Eu vou ler um excerto do livro Obreiros da Vida Eterna, do capítulo número 14, mas, aliás, que fala da desencarnação de Dimas. Mas, para quem quiser perceber realmente a influência dos pensamentos, tanto dos encarnados como depois dos desencarnados, nos momentos da desencarnação de alguém, eu recomendo que leiam mesmo o livro e, se quiserem especificamente ler sobre a desencarnação de Dimas, o capítulo 13, 14 e 15. Aqui no capítulo 14 já estamos na parte onde está a acontecer o velório
de Dimas, portanto já desencarnou, e esta parte final já revela, portanto, as influências do convívio social no velório e dos pensamentos da família. Então, vamos começar. Indicando os grupos que continuavam conversando, acentuou sem aspereza: nossos amigos da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte. Em vez de trazerem pensamentos amigos e reconfortadores, preces de auxílio e vibrações fraternais, atiram aos recém-desencarnados as pedras e os espinhos que deixaram nas estradas percorridas. É por isso que, por enquanto, os mortos que entregam despojos aos solitários necrotérios da indigência são muito mais felizes. Ainda não havia terminado de todo as considerações quando a esposa de Dimas, num acesso de pranto, levantou-se do leito em que repousava e adiantou-se para o cadáver, repetindo-lhe o nome comovedoramente. Dimas, Dimas, como ficarei? Estaremos separados então para sempre? Como Fabriciano se dirigisse apressado para o quarto humilde em que permanecia desencarnado, acompanhei. A genitora do médium fazia esforços para contê-lo, mas de balde. Pelo fio prateado estabelecera-se vigoroso contacto entre ele e a companheira, porque Dimas se ergueu, cambaleante, apesar do carinho materno. Estava lívido, semilouco. Avançou para a sala mortuária, rogando paz, mas, antes que pudesse aproximar-se muito dos despojos, Fabriciano aplicou energias de prostração na esposa imprudente, que foi novamente conduzida ao leito, agora sem sentidos, enquanto Dimas voltava ao regaço maternal, menos aflito. O amigo esclareceu-me sereno. Há situações em que o drástico deve ser medida inicial. Nosso irmão muito fez pela harmonia dos outros durante a existência e merece libertação pacífica. Sinto-me, pois, no dever de garanti-lo para que se desembarace dos últimos resíduos que ainda o inclinam à matéria densa. Outros amigos e afeiçoados do médium chegaram ao ambiente doméstico interessados em ajudá-lo, e como a noite ia muito alta, despedi-me dos companheiros, pondo-me de regresso ao acolhedor asilo de Fabiano. No outro dia, ao me avistar, disse-me o assistente Jerónimo, após a saudação inicial: espero, André, que o velório lhe tenha trazido úteis e instrutivos ensinamentos. Sim, o estimado assistente falava com muita propriedade e razão. Eu aprendera muito durante a noite. Aprendera que as câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Obrigada, Amanda. Alguém tem algum comentário a fazer? Vocês querem adicionar alguma coisa? Eu acho que todos nós já entramos no cemitério, não é? Que é o local de descanso do corpo, quando já não tem mais vida, não é? E eu não sei se você sabe que no momento que você chega na porta de um cemitério, se deve fazer um pedido de licença para poder entrar, porque há quem esteja ali tomando conta daqueles portões. E quando nós andamos pelas ruas do cemitério, até chegar até a tumba, né, ou aonde você vai visitar no cemitério, é muito importante também lembrar nos nossos pensamentos, atentar os pensamentos, a conduta, porque existem muitos espíritos que estão ali, vagando de um lado para o outro, e nós não íamos querer estar ali chamando a atenção de espíritos que não queremos trazer conosco para casa, de presente. Então, é muito importante não só atentar o que a Madalena trouxe com essa realidade de como nós familiares nos sentimos a perda de um ente que partiu, o desespero, a revolta, a tristeza, todos esses sentimentos eles são transmitidos para aquele ente querido que naquele momento desencarna e também merece, não é, um desencarne pacífico, como foi dito aqui, que eu acho que é muito bom recordar. Mas é para atentar também a nossa conduta ao entrar num cemitério ou num local de descanso, porque nós estamos sendo observados, não é, a todo momento. Não somos cemitério, gente, mas é uma certa forma de
de saber como lá ir. Uma outra coisa que me deixou muito interessante sobre esse capítulo, eu já vou passar na frente, mas é o fio de prata, não é? Que André traz a informação sobre o fio de prata, não frio, que nós sabemos que existe aí, graças aí às informações que nos chegam pelo André, pelas experiências, pelo que ele viu, e que nós sabemos sobre, nós até falamos no outro estudo sobre o fio de prata. Continuando, então, nós vamos agora ler uma questão do Livro dos Espíritos. Eu vou pedir ao nosso irmão Felipe. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Temos da pergunta 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? A resposta: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira àquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério, quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido, é que se lhe pode abreviar a pena. Se, por sua parte, ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos, desse modo, que culpados vos tornaríeis, se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Obrigada, Felipe. Muito bem. Nós estivemos estudando aí em vários capítulos desse livro a importância da humildade, não é, meus irmãos? E quão humilde necessitamos ser para podermos parar e orar por um espírito sofredor. Não é amai-vos uns aos outros? Eu tenho até aqui uma nota: lembranças são pensamentos, pensamentos se tornam energia e que compartilhamos com outros em mesma frequência. Passando na frente, nós vamos então fazer um momento de reflexão. E eu gostaria de pedir que vocês pudessem, por favor, no trabalho de grupo, até que ponto a força do pensamento influencia a nossa vida e a vida do nosso próximo? Não será? Nós sabemos que nós somos observados o tempo todo, que nós nunca estamos sozinhos, não é? Como será que a força do pensamento influencia na nossa vida? Nós estudamos isso o tempo todo nos nossos estudos de terça-feira, não é? Vamos fazer uma reflexão assim bem aberta para outros irmãos que ainda não fazem o curso da mediunidade, não estão conosco, para que nós possamos passar à frente. Quantas vezes vocês se deparam durante o dia com pensamentos que não são seus, não te pertencem, emoções que não te pertencem, desejos que não te pertencem, não é? Vamos fazer uma reflexão sobre isso e nós voltaremos daqui 5 minutinhos. Então, vamos lá, minha gente. Grupo 1, quem gostaria de poder partilhar conosco? Sou eu, hoje sinto-me muito motivado para falar. Ai, que bom
Que bom. E então? Os restantes elementos do grupo estavam mais inspirados, só que como eu não estava inspirado, eles obrigaram-me a mim, por isso é que eu me senti. Ora, vamos lá ver se eu consigo resumir isto, que foi intenso. Bem, nós começámos por falar de várias coisas, da vontade, das esperanças, que nós muitas vezes temos em algo que é novo em nós e que nos obriga a fazer coisas novas. Mas resumindo, depois de tudo o que nós falámos destas situações, resumimos tudo na vontade, que a vontade é aquilo que faz com que o que nós podemos formar dentro de nós possa sair, porque como o pensamento tem forma, tem cheiro, tem direção, mas essa direção é-lhe dada pela nossa própria vontade. E ele, como temos aprendido na terça-feira, ele percorre o seu caminho e vai encontrando afinidade, a sintonia, não sei bem se será estas as palavras ou os termos, mas vai encontrando agregações, não é? E vai influenciando todos esses seres que pensam nessa mesma frequência e vai encontrando ali, eu diria que energia para se ir alimentando, e ao se alimentarem daquela energia influenciam aqueles irmãos. Mas como nós também aprendemos, a sua rota é circular, ou seja, ele vai e vai encontrando as ressonâncias, mas ele depois vem sempre voltar a nós. Então nós aqui conseguimos perceber uma coisa: qualquer pensamento que nós emitimos, em termos genéricos, não é? Vamos pôr assim, nos casos práticos, ele influencia todos aqueles que se afinizam com o pensamento e influencia a nós mesmos, porque mais tarde ou mais cedo, se nós formos o criador daquela forma de pensamento, somos nós que também teremos a responsabilidade de desfazer da própria atmosfera onde nós o libertamos, e isto dá-nos se nós meditarmos bem sobre este circuito, percebemos logo a grande responsabilidade que nós temos naquilo que nós emanamos. É um bocadinho, fazendo aqui uma comparação, é um bocadinho como se nós tivermos responsabilidade cívica, nós temos cuidado da forma como nós deitamos o lixo fora. Ou se o deixamos todo junto para dentro de um mesmo vasilhame, ou se o separamos de forma cuidada. E aqui é a mesma coisa. Nós temos que começar a aprender a selecionar os nossos pensamentos, temos que começar a aprender através da disciplina e através da responsabilidade, da forma como libertamos, ou que libertamos, para nos disciplinarmos, que há certas coisas que não, acho eu, que não devemos ter a responsabilidade de não libertar, para não carregar a atmosfera com estas formas de pensamento. E então o que eu acho é que fica claro que qualquer coisa que nós emitimos influencia sempre os outros e a nós. Basta saber, porque nós somos um ecossistema e estamos realmente interligados. Naquela expressão que dizem que o bater de asas de uma borboleta aqui, não é? Causa um vendaval no outro lado do universo. Eu não sei se o meu grupo quer repetir aqui. Qualquer pensamento que nós emitimos, antes de nos deixar, ele nos inunda completamente, de cima a baixo, antes de chegar até ao destinatário, não é? Então, se nós temos um pensamento bom, harmonioso, ele vai nos inundar de cima a baixo e vai seguir seu curso. Se é um pensamento ruim, eu quero que meu vizinho quebre a perna. Aquele pensamento, antes de chegar ao meu vizinho, ele vai poder me inundar completamente primeiro. Rapidamente, antes de passar, aquela história de Chico Xavier, quando estava saindo de casa, a vizinha que sempre parava para falar com ele, Chico, Chico, Chico. E ele com pressa, porque ele tinha sessão aquela noite, e Emmanuel disse, pare e cumprimenta a senhora. E ela foi, deu um beijo nele, Chico conversou com ele, e o Chico foi, conversou com ela alguns minutos, deu um beijinho, tchau,
e começou a andar, descendo a rua, e Emanuel disse, para e dá uma olhada para trás. E quando o Chico olhou para trás, daquela senhora saía muita luz, uma luz brilhante, e Emanuel lembrou Emmanuel, se você não tivesse parado e aquela senhora estivesse chateada, tivesse quais pensamentos, né? quais energias ela estaria emanando para você nesse momento. Então ele conseguia ver ali a cor das vibrações dos pensamentos daquela senhora. Passando ao grupo número 2, obrigada, Felipe, obrigado ao grupo número 1. Grupo número 2. Quem vai ser o porta-voz? É eu mesmo. Porta-bandeira aí. Bom, meus irmãos, pensamento é fonte criadora. E ao criarmos as bases fundamentais da nossa vida, temos por responsabilidade, e já vimos isso em outros estudos, com os nossos pensamentos, a evolução do nosso planeta, a contribuição da manutenção do equilíbrio em nosso universo, o universo que vivemos. Quando a nossa querida irmã Jaqueline disse sobre inundarmos-nos com os nossos pensamentos, de certa forma, a energia desprendida de nós para a produção desse pensamento, para a intenção desse pensamento, para o desejo com que você vai moldar, vai dar forma a esse pensamento. Fica-nos estagnado, nós já sabemos disso, por algum tempo, por séculos, e até mesmo alguns milênios, que poderemos hoje estar concretizando os nossos pensamentos de antanho, ou até mesmo aquele da semana passada, da qual nós já nem lembramos mais. Pelo assoberbar de energias que circulam em nosso cérebro, vindas da nossa mente, estacionada no nosso perispírito. A influência ao nosso destino e ao destino das pessoas que nos circundam é exatamente o que nosso irmão Felipe falou. É um filamento viscoso. Se vocês não sabem o que é visgo, o visgo é uma cola que se prende, retirada de algumas árvores, usada muito para a captura de pássaros. Então, o nosso pensamento é um filamento viscoso que vai agarrando, mediante aquilo que ele vai caminhando, com a força e a vontade da intenção que nós impulsionamos aquela onda pensada, e vai agregando mais pensamentos iguais, similares em sua forma e energeticamente compatíveis. No nosso futuro, deixará para nos mostrar o quão nós fomos, durante a nossa vida, viciados pelos pensamentos que criamos e que também absorvemos dos outros, numa eterna permuta entre ir e vir de energias nossas e energias alheias. Influencia de tal forma que podemos estacionar ou até mesmo ser escravizados desses pensamentos, ou escravizar também as pessoas que pensam da mesma forma. A emissão, nós sabemos disso, benéfica dos nossos pensamentos, tem um poder de agasalhar aquele nosso irmão que necessita. Mas, sendo assim, ao contrário, ela nos influenciará pela terceira lei de Newton, entre aspas, né? Que toda força, todo corpo que remete com uma força em um sentido, ela retorna
ao ponto emissor com força dobrada. Então, resultado, se emitirmos pensamentos desnivelados, com certeza nós cairemos por não ter o equilíbrio, o nível necessário para receber de volta aquilo que emitimos. Então, é muito importante nós seguirmos a recomendação de Jesus para a oração e para a vigília de nossos atos e nossos pensamentos. Porque é muito importante. Quando os pensamentos, vide aí o texto de André Luiz, o Tobias esclareceu muito bem. Quando acontece esse tipo de energia, resta-nos a oração, que é o equilíbrio necessário para que mantenhamos a base, né, de equilíbrio, é a oração. E mais, nós não imaginamos, como diz Tobias, o quanto nós somos ainda precários no assunto em relação ao desencarne, ao desenlace. Algumas tribos africanas e alguma parte da história do Brasil cantavam-se os mortos, bebiam-se os mortos, festejavam os mortos. E assim é que deve ser feito. Por quê? Porque não emitiremos aos nossos queridos que partiram aquele pesar que nós estamos sentindo, sobrecarregando o plano espiritual. E vou voltar a falar no fio de prata também, que é muito importante. Muita gente acha que o fio de prata liga a matéria ao espírito enquanto ele está vivo. Não. O espírito, o fio de prata, só é desconectado, e está lá na assertiva de Dimas, que o assistente Gonçalves disse, que ainda restavam resquícios energéticos da matéria de Dimas, e por isso ainda não foi cortado o fio de prata. Porque enquanto houver energia pulsante, da qual nós desconhecemos ainda na sua totalidade, esse fio ligará. E só quando há a total inércia de energia no corpo somático, aí sim se processa de soma do corpo com o corte do fio. Então, vamos seguir Jesus na assertiva e no pedido que ele nos faz. Orai, meus irmãos, e vigiai, para que os nossos pensamentos estejam em harmonia com o nosso processo evolutivo e o nosso sistema evolutivo atual. Muito obrigado. Obrigada, amado. Eu vou terminar essa questão do pensamento, vou compartilhar com vocês uma mensagem do Espírito de Simeão, que é de 1862, ele estava em Bordeaux, e está no capítulo 10, está nas instruções dos Espíritos do capítulo 10, que diz: Espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por este caminho não tem que se afastar daí. Ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece, cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra meu próximo. Vamos lá continuar, então. Estamos caminhando aí quase para o fim dos nossos estudos. Ainda tem mais alguns pontos importantes, mas já estamos para lá da metade. Nós temos aqui mais uma citação em que diz
não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, o que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. E para reflexão dessa leitura, dessa parte, eu vou pedir a minha irmã Natália para ler um versículo de Mateus, um capítulo 6, versículo 19 a 21. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugens não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Interessante que a espiritualidade sempre nos traz as oportunidades na vida, e ainda hoje eu com uma colega de trabalho falando sobre uma cliente que a cliente sofreu abuso doméstico em casa, violência doméstica, e ela foi passada a contactar uma organização que poderia dar refúgio a ela, para proteger ela de contra o marido. E quando ela falou que nós vamos te buscar, nós vamos te levar para esse refúgio, ela disse, mas eu posso levar as minhas coisas? E ela foi informada, não, você pode trazer uma pequena mala com algumas roupas e os seus documentos. E ela disse que não queria ir, porque ela não poderia deixar para trás as coisas dela. E eu tive aí a oportunidade, sem tocar na palavra de Jesus Cristo, porque no trabalho não vou estar falando com a cliente, não é? Por mais que a gente queira, eu não sei, né, se ela é ali muçulmana, eu fiquei ali. Aí eu falei, minha querida, pense que qualquer das coisas que você tem aí ao seu redor nesse momento, dos móveis, as roupas, objetos, essas coisas são repostas, elas vão ser repostas. Não olhe para trás, olhe para frente e pense que a sua vida, essa é o mais importante a pensar neste momento. E eu acho que neste momento ela se deparou ali com a realidade e ela resolveu aceitar a ajuda do refúgio para poder seguir em frente. E ao conversar com uma colega de trabalho, nós estávamos falando sobre esse apego material, das coisas materiais, que nós estamos sempre trabalhando. E ela me contou de um caso de alguém que trabalhou tanto, quando conseguiu finalmente a aposentadoria, desencarnou. E nós pensamos tanto, às vezes, nas coisas que nós apegamos às coisas. Claro que nós precisamos, não é, de nos alimentar, de um teto, pagar as nossas contas, para ter água, luz, um carro para conduzir, mas será que nós estamos amontoando aí as riquezas que realmente necessitamos para a nossa vida eterna? Não é? Os amores, as amizades, a sabedoria, o aprendizado, que é a reflexão que nós devemos ter todos os dias. Seguindo, então, em frente, eu vou deixar com vocês um trabalho de casa para que vocês possam fazer a leitura do capítulo 16. Não pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e a Mamon, ok? Está no capítulo 16 do livro no Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, e está aí no tomo 14, Desprendimento dos Bens Terrenos. E eu vou deixar aí essa leitura como sugestão para vocês. Na semana que vem eu vou perguntar quem é que leu e vou pedir aí para alguém fazer aí uma reflexão sobre o estudo. Então, leiam, por favor. E nós vamos, então, caminhar agora para a última leitura da noite de hoje, acompanhada de uma prece que será feita pelo nosso irmão Robson. A leitura, vou pôr aqui para vocês acompanharem. Só um minuto. Do livro Cartas do Evangelho,
ditado pelo espírito de Casimiro Cunha, ao nosso querido amigo Francisco Cândido Xavier. Carta aos tristes. Alma irmã de nossas almas, por que vives triste assim? Todos os males da terra chegarão um dia ao fim. Se tens o teu pensamento na ideia da salvação, já deves compreender que o mundo é de provação. É justo que sintas muito as lágrimas da saudade e chores um ente amigo na senda da iniquidade. É certo que neste mundo, onde há espinho em toda a estrada, não há lugar para o excesso, do riso ou da gargalhada. Mas ouve, o amor de Jesus é como um sol de harmonia. Quem se banha em sua luz, vive em perene alegria. Demasia de tristeza é sinal de isolamento. Quem foge à fraternidade, busca a sombra e o desalento. Guarda o bem que teus esforços num plano superior. Não há tristeza amargosa para quem ama o labor. Transformas as experiências pelas quais haja passado num livro fraterno e santo que ampare o mais desgraçado. O serviço de Jesus é tão grande, meu irmão, que não oferece ensejo a qualquer lamentação. O senso de utilidade deve sempre andar contigo. Transforma em vaso de amor teu coração brando e amigo. Dá sorrisos, esperanças, ensino, consolação. Espalhe o bem que puderes na senda da redenção. Enche a tua alma de fé, de paz, de amor, de humildade. Não há tristeza excessiva onde exista a caridade. Quando de fato entenderes a caridade divina, tua dor será no mundo como fonte cristalina. Dá sempre, trabalha, crê, e tua fonte de luz há de cantar sobre a terra os júbilos de Jesus. E emanado com as vibrações desse poema de Casimiro Cunha, transformemos nossa tristeza na alegria de estarmos unidos em Jesus. Luz divina nos envolva, envolva também a humanidade. Nós necessitamos de Ti, Jesus, para exemplificar a caridade. Um dia seremos luz eterna a brilhar, mas a fonte eterna dessa luz é Jesus que nos dará. Muita paz a todos. Que o nosso Mestre Jesus abençoe a todos vocês. Nós estaremos aqui reunidos na próxima semana, se Deus assim o permitir. Fiquem todos em paz. Um beijo no coração de todos vocês.